Hoje é contigo, né? Agora só tá nós dois, né? Ó, dia sou eu, dia você, dia sou eu, dia você. Faz. Vamos lá, toca o Vamos barco. lá, vamos lá, vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento. Graças a Deus. E abrindo mais um dia de estudo, nossa reunião, o culto do Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos. Na página do item 107, do Evangelho de Chico Xavier, diz assim: se nós criamos um sistema de compreensão humana e com respeito recíproco por base, entendo que cada qual de nós tem um tipo de felicidade particular, um caminho especial, até viver com tarefas especiais a realizar. Se nós praticamos por entendimento fraterno, esses conflitos desaparecerão, porque todas, na essência, somos filhos de Deus e nascemos livres para criar nosso destino, embora depois dos nossos atos estejamos escravizados às consequências. Deus Pai, amor, bondade, misericórdia, mais uma vez, rogamos a Ti assistência para todos nós. Nós aqui, tu mesmo disseste, Senhor, tu, lembrando, aonde estivesse um ou dois, tu estarias presente. Que a sua paz seja em nossos corações e ela possa estender-se para todos os demais irmãos de jornada que estão vinculados ao grupo, mas por impedimentos ou de saúde ou problemas outros, não podem comparecer. Mas mesmo assim ficamos gratos e otimistas, porque atendemos a vários irmãos nossos fora do corpo físico, espíritos, irmãos de jornada, que nos ouvem, que nos veem e aprendem também, mais rapidamente até do que nós que estamos no corpo. Muito obrigado. Damos por aberto a reunião de estudo, envolvendo particularmente o nosso irmão Roberto, que acreditamos que está ainda com os seus problemas de saúde, e que seja feita a vossa e não a nossa vontade. Graças a Deus. Damos por aberto a reunião, em nome da luz. Que assim seja. Graças a Deus. Não entrou ninguém, velho. Oi? Não entrou ninguém, então vamos continuar nós dois. Agora, Roberto Luiz Coelho. Entrou só Roberto, a prece foi forte, viu? Quem fez a prece? Jorge? Oi? Foi o Jorge, a prece foi forte, tá vendo? Falar em prece, eu quero agradecer muito a vocês, a minha atenção, as preces feitas para mim. Muito obrigado. Estou conseguindo reagir ao problema, naturalmente, com a ajuda de vocês, com a mentalização de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Paz a todos vocês, tá? Ok. Dona Elisa, boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Temos ver o senhor aí. Temos uma noite. Elisa? A pergunta é 511, é da 12 já. 13. 13? É. Eu Elisa, você está sem som. Será que a Elisa não está em trânsito, Frank? Porque ela disse que iria para o consultório lá, levar e ver lá, médico, alguma coisa assim. Será que ela não está no celular, de repente? Não, ela só está sem som, só botou o som. Ela está onde ela estiver. Ela não desbloqueou. Você falou, ela não desbloqueou. É. Aí, saiu.
Deve ser. Bom, então vamos lá, senhor Roberto, já que o senhor está aqui, enquanto a Elisa não chega, né, criança e 13. Livro dos Espíritos. Nosso estudo de hoje, nós estamos na intervenção dos espíritos, na pergunta 513, é isso? Isso. A pergunta 513, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Que conosco simpatizam. Estão falando de protetores. Não estamos falando de anjo guardião. Estou falando de simpatizantes. Né? Eu sou torcedor de um time que está ganhando tudo agora. Então, os espíritos que me acompanham, tudo tricolor. Bom, brincadeiras à parte, né? Então, veja bem. Né? Boa noite, Consuelo. Geralmente... Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Boa noite. Seu Roberto, boa noite. A pergunta passada, Kardec pergunta se a gente podia ter muitos protetores, né? E que os espíritos respondem com isso, conta sempre com muitos espíritos, mais ou menos elevados, que com eles simpatizam. Então, esses nossos irmãos que nos simpatizam conosco também nos ajudam, é lógico, é claro. Mas eles não estão cumprindo a missão. Às vezes, por exemplo, hoje é estudo, eu não falei de futebol, mas vamos botar um exemplo mais sério. Hoje é estudo. Tem espíritos que simpatizam comigo, com a Consuelo, com o seu Roberto, com o Jorge, com a Elisa, né? E vem assistir, vem aprender, ou vem ensinar, intuir para ensinar, porque sabe que é um horário, né? Que eu acredito que seja um horário agradável para todos, né? É um horário, né, de onde eu quero. Há uma vibração muito boa. Nós estamos aqui desligados do mundo. Nós estamos falando aqui de coisas que nos interessam para a vida futura. Então, os espíritos que simpatizam conosco, estou falando dos bons espíritos, né? Vêm, mas geralmente para assim, estar conosco, nos ajudar, né, nos incentivar. Aí já passa para o bem ou para o mal, né? Incentivar, né? Olha só. Né? Então a pergunta é essa: eles atuam em cumprimento de missão? Geralmente não. Ou pode ser também uma coisa assim: você fica aí com a Frane durante 3 meses. Nós contamos a história do Chico, né, que o Emmanuel teve que sair por 2 anos, né? O Estevão, olha só quem pediu para o Emmanuel se afastar do Chico durante 2 anos. Estava com um problema muito sério lá na Grécia. Isso agora, tá? Na década, sei lá, de 40, 50, 1940, 1950. E pediu ao Emmanuel, que o Emmanuel tinha assim, uma afinidade com... Olha só, espírito simpatizante. Uma afinidade muito forte com aquele grupo. Pediu que o Emmanuel, né, fosse lá para ajudá-lo. Olha só, a pergunta tem muito a ver. O Emmanuel não foi uma missão assim, temporária, algo temporário, lá dá uma ajuda. E o interessante é o seguinte: quem ficou com o Chico? Né? Também não foi um espírito do Emmanuel, que no caso é o espírito que acompanhou o Chico a vida inteira. Não. Veio um tal, esse nome não é estranho, já vi em algum lugar. Natanael. Alguém conhece esse nome? Eu me lembrei dos apóstolos quando me falaram desse nome. Natanael foi um dos apóstolos de Jesus, né? Natanael foi um dos apóstolos de Jesus. Aquele que estava sentado em cima da árvore, que quando Jesus fala, o Bartolomeu que convida ele fala, mas lá de Nazaré vê alguma coisa que preste, né? Que Nazaré foi o único lugar da Judéia que não teve profeta, não teve nada, né? Os outros todos tiveram, né? Então Nazaré era tido como na Galiléia, no caso, né? Era tido com uma coisa assim à parte. E veio o maior de todos lá, né? Interessante isso, né? O julgamento que as pessoas da época faziam. Então veio o Natanael ficar também esse tempo que o Emmanuel se afastou do Chico com o Chico. Quer dizer, a gente está vendo essa história tá? Simpatiza, logicamente, esse Natanael já devia ter alguma ligação com o Chico,
para facilitar né, esse intercâmbio, e é por aí. Assim como nós temos dentro das nossas colocações, né, esses espíritos simpatizantes que atuam conosco, estão conosco, né, devido à simpatia, à afinidade. A simpatia é muita afinidade, né, digamos assim. Mas nem sempre é aquela missão, porque missão mesmo, tá? Quem nos atura é o nosso anjo de guarda. Esse sim, a missão é dele, tá? É uma responsabilidade dele. E nós já lemos que os anjos de guarda, tem lá no Entre o Céu e a Terra, né? O livro, e outros lugares falam que o anjo de guarda é um espírito geralmente superior, um espírito muito elevado. Por isso que eles nos aturam. E só nos querem o bem, só nos ajudam para o bem, né? Vibram para nós, né? Para que a gente cresça, evolua. Esse realmente é o que tem a missão junto a nós. Tá? Então, o Kardec faz uma pergunta importantíssima que nos tira até essa dúvida, né? Missionário mesmo. Depois, a próxima pergunta também é interessante, dá uma sequência nesse assunto. Missionário mesmo, somente o anjo guardião. Em altas esferas, nós já comentamos sobre o livro Missionário da Luz, que o Alexandre, quando faz uma pergunta do Segismundo, ele fala, não tem uma ficha do Segismundo na mão, ou seja, o Alexandre, que também já tem um certo grau evolutivo, mas não tinha na mão a ficha do Segismundo, porque estava lá com o anjo guardião nas altas esferas. Então, o missionário que tem a missão mesmo, está junto a nós mesmo, talvez há séculos ou milênios, é ele. É ele que não nos abandona. O espírito que hoje é simpático, amanhã pode não ser. Né? O espírito, daqui a pouco falar de familiar também, hoje é familiar, amanhã pode não ser. E assim por diante. Né? Vai ter outra família em outro lugar, vai passar a se preocupar por lá, porque não é um espírito ainda superior, e o coração está aberto a todos. Tá? Então, essa foi a pergunta. Tá? E a resposta? Nós encarnados nesse estudo, juntos há muito tempo, porque existe uma afinidade entre nós. Tá? Essa afinidade existe entre nós, por isso estamos sempre juntos, estudando. E vice-versa, nós também nos afinizamos, nós temos os nossos espíritos afins. Né? Nos afinizamos com Chico, nos afinizamos com André, nos afinizamos... Então, essa afinidade, ela existe realmente para ajudar. Né? A afinidade é um sentido de amor. Eles nos amam e nós nos amamos, e nós amamos essas entidades. E como nós nos amamos entre nós encarnados também. Temos uma afinidade, e essa afinidade é muito clara, é muito lógica, dos espíritos desencarnados para nós, porque por algum motivo. Por exemplo, um parente desencarnado da Emília. Nós sempre nos demos bem, e os espíritos amigos dela se afinizam comigo pelo nosso, né, pela nossa trajetória de vida, de casado, essas coisas, essas afinidades existem, não necessariamente como missionário. Afinidade de amor, de carinho, de atenção. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, todos nós pertencemos a grupos. Fala, boa noite, Nisso. Fala. É quando ele diz não raro, né? Porque a resposta aí tem a vírgula, né? É porque a gente viu na 489... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem a 489, tem a 5, acho que é 2, uma coisa assim, se eu não me engano, também. Ele fala aqui na 489, eu vou ler rapidinho aqui, há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo. Então, aí a resposta, há um irmão espiritual, o que chamais um bom espírito, um bom gênio. A gente já viu isso, né? Esse bom companheiro de jornada, que aí está, como foi citado agora aí. Né? Aí na 2.1, ele fala, você vê, olha só, mediante a vocação, você falou lá do Emmanuel, em função
da sintonia lá que o Estevão, que você falou, eu não sabia o nome desse espírito, né? Estevão. Então, foi lá resolver lá o problema lá, que tinha que resolver. Eu não sei quem é. Eu sabia, né, por preleção que ele tinha ido, mas não sei qual. Enfim. É o Estevão. Né? Então, o indivíduo que está encarnado aqui na Terra, se ele tem uma, digamos assim, vamos basear na 521, tá? Isso a gente vai estudar depois. Assim, faculdade específica para artes plásticas, é o que ele coloca aqui, artes plásticas, vou chutar aí, pessoal de artista de novela, então normalmente, né, o amigo, ele coloca aqui, que ele pode, né, protetores especiais que assistem os que o invocam. Bem, aí tem a questão da invocação, né? Enfim, essas entidades, né, são mais avançadas até, mas essa particularidade, como ele fala aqui na 513, né, esses que eles se sintonizam, porque, não, simpatizam, porque a simpatia está relacionada também, desculpa aí usar essa palavra, a gostos, ao conhecimento, porque simpatizam em relação a essa, né? Se isso, por exemplo, você falou aí nosso estudo, não é? Então, interessa a eles também ao aprendizado, porque traz outros espíritos que estão interessados também em aprender. E aí direciona a ideia para a gente. Então, guarda essa relação. É difícil para a gente entender, né? A gente só vai entendendo quando se torna repetitivo o mesmo assunto. Aí nós vamos compreendendo a importância desses benfeitores que nos ajudam. Antigamente, não, você render mãos da guarda, fazer uma prece, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso, pronto, acabou. Já estou iluminado. A concepção, né? É isso, eu vou conseguir o que eu quero e tal, tal, tal. Fé que não é raciocinada, né? Pois é. Para por aí. É isso aí. A gente, se a gente formos nos olhar, nós vivemos sempre de uma forma ou não, querendo ou não, de grupos. Quando a gente vai a algum lugar, mesmo que nós não conheçamos ninguém, a gente vai reparar nas pessoas. E daqui a pouco a gente já está reparando, "Ih, aquele cara, né, né, alguma afinidade com o que eu gosto, está falando algo né, que eu gosto de ouvir." E aí começa, né, isso aí, essa simpatia. Né? Começa essa simpatia. Não estou falando que ninguém vai sair lá, amigo de braço dado, não, só um exemplo. Então, nós somos muitos. Chega na sala de aula, né? Quem estuda, né? Eu não, a gente já está há algum tempo. Tem algum tempinho que a gente não estuda. Está na sala de aula, nós já vi os grupinhos, o grupo da bagunça, Que o se grupo afina. dos CDs, né? Que se estudava muito. Né? Então, é isso aí, nós vivemos em torno disso. Tá? E aqueles, por exemplo, o que colava muito da bagunça, né, um ajudava o outro. O que estudava muito, também né, vamos estudar junto, não tinha cola, mas na hora de estudar, na casa de um de outro. Então, há essa simpatia. E isso aí vai continuar como um desencarnado. Nós vamos desencarnar, vai continuar isso aí. Aqueles que nos são simpáticos, de vez em quando nós vamos querer visitar, se a gente puder, claro, né? Vamos querer ajudar na hora de chegar, tá algum problema, dar uma, inspirar, intuir, etc. Quer dizer, isso aí é uma coisa realmente. Mas a pergunta aqui é essa, tem que deixar bem claro. Atua em cumprimento de missão, nem sempre, quando a missão é uma missão temporária, como vai falar aqui. Boa noite, dona Lourdes. Piraíra, Piraíra. Boa noite. Né? Bom, Lourdes Piraíra. seu Roberto. A Fanny não estava brincando, não. Seu Roberto? Está vivo? Vamos ler a pergunta e a resposta agora, senhor?
Sr. Roberto? Pode ter saído. Está no ar aqui. Não está bloqueado. Provavelmente ele pode ter assim afastado-se, talvez, para resolver alguma coisa. Então vamos nós mesmos. Tá? Quem quer ler aí? Pode ler a resposta? Você chegou aí. Lê a pergunta e a resposta, Sr. Roberto, por favor. Eu fui colocar o carregador que estava 513. Os espíritos estão no cumprimento de nossa dimensão, não raro, desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, o pessoal fala aqui as mais das vezes. Pode ser o cumprimento temporário de missão. Mas as mais das vezes é isso aí. Né? Estão os nossos pensamentos, o que nós sentimos é que vai atraí-los. Eles vão encontrar ressonância. Tem uma página do livro do Pensamento e Vida do Emmanuel que fala sobre isso. Ressonância. Eles vão encontrar o que, né? Eu quando procuro, né, uma pessoa, um grupo, o que é que eu quero naquela pessoa, naquele grupo? Que ecoe minhas ideias. Tá? Eu não vou. A gente brinca com o negócio de futebol. Tá? Eu não vou procurar um grupo de flamenguistas, por exemplo. É um exemplo, tá? Não. Eu vou procurar um grupo do que eu me afino, tá? Porque eu sou simpatizante. Então, nós, quando procuramos alguém ou algum grupo, tal, né? Nós queremos encontrar eco em nossos pensamentos e nossos sentimentos. Pessoas que pensem mais ou menos igual a gente, que sintam mais ou menos o que sentimos. A gente sempre fala aqui daquela questão da bem-aventurança. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Eu acho que nós aqui já estamos nesse grupo. Porque toda vez que nós assistimos, vemos ou ouvimos algo que já bate contra isso que nós estamos aprendendo, infelizmente, a maioria de nós se revolta até. Não é para se revoltar. É simplesmente não compartilhar, não aceitar, mas nós nos revoltamos. É até uma coisa errada de nossa parte, mas isso é um aprendizado, isso vai, não é de uma vez, é aos poucos. Então, o que acontece? A gente vê um grupo que, por exemplo, gosta de agredir animais. Tem um de nós aqui, eu tenho certeza, que aprova isso, que gosta disso. Tá? Que a gente puder até proteger, para aí e tal, a gente vai intervir com certeza. Mas aí a gente também já parte para os extremos, né? Já quer xingar o cara, xingar a pessoa que está fazendo isso, né? Não agride, mas verbalmente às vezes até agride. Mas é por aí. Nós já temos essa fome e sede de justiça. Já é um grupo que a gente pertence. É um grupo que é cristão já, é espírita. Tá? A gente já tem esses ideais parecidos. Então, isso é fácil, a nossa identificação. É bem fácil. Afinidade de ideias. Uma afinidade de ideias, de comportamento, né? Exatamente. Certo? Bom, alguém quer falar alguma coisa sobre essa primeira parte da pergunta? Não, então vamos, Alberto. Letra A, né? E tem Franja? E tem o sentimento também. Você falou dessa... Né? Falou de sentimento? Que estão deslocados, então. Tem fome e sede de justiça, né? Aí mexe com os sentimentos, né? Porque a gente se revolta. Para chegar ali, está alguém agredindo. Olha, eu até comentei na segunda-feira que foram lá na firma que eu trabalho e abandonaram um gatinho filhote, devia ter talvez 15, 20 dias. Ainda bem que uma boa pessoa lá ligou para não sei quem lá, né? Um funcionário. E o fulano está doido por um gato. Ligou para ele, eu vou levar o gato hoje à tarde. Já está em uma casinha confortável, bem tratado, bem cuidado. Mas aquilo que quando nós chegamos e vimos foi revoltante. Por que será, né? A pessoa que fez isso,
isso e aquilo, quer dizer, a gente até se revolta, onde nós também pecamos. Mas isso aí já é, que mexeu com os nossos sentimentos. Nós não temos mais esses nossos sentimentos, nós estamos burilando eles, digamos assim. Olha o carvão aí, Jorge. Estamos burilando ele para quê? Tá? Para a gente chegar realmente ao bem. Né? E são etapas. A gente hoje já não gosta, amanhã já se revolta, amanhã a gente já vai também, né, esse pensamento, esse sentimento vai ser ampliado, nós já vamos procurar soluções, igual esse senhor fez. Não, vou ligar para fulano que ele está precisando, está querendo um gatinho e tal. Amanhã você já adota ele, né, Afrânio? Ou adota ele, é. Então, a gente vamos nos melhorando. Mas tudo isso que está mexendo com... O que nós estamos aprendendo aqui é intelectual. Olha a pergunta 780 aí. Tá? Nós estamos aprendendo. Está enxergando o moral. Ou seja, está mexendo aqui. A cachola cá no alto começa a mexer com isso aqui. O cidadão cá de baixo. E esse cidadão cá de baixo é que comanda tudo, na realidade, tá? Ele que comanda tudo. Um tigre comeu muitas pessoas. Desculpa, estou brincando. Virou gato. É. Lei de perdão. Tigre mal. Eu hoje recebi um telefonema de uma pessoa que nos ajuda com os mantimentos. Os mantimentos, a maior parte deles vão para Mauá. E ele pediu desculpas por aquilo que ele estava pedindo, mas aí está um sentimento importante. Ele tem uma cachorrinha, a cachorrinha está com problema de pâncreas, essa coisa toda, está muito mal. Afinidade de 11 anos com essa bichinho, ele perguntou, seria muito as suas preces você pedir pela Mel, a minha cachorrinha? Você vê, ele pede pelos filhos, eu tenho o nome dos filhos dele aqui, pede pela esposa, mas o sentimento dele vai um pouco mais longe. O sentimento pelo um animal. Né? Então, essas coisas são muito interessantes, essas coisas são gostosas de você ouvir, de você perceber, de você poder ajudar nesse sentido. Uma cachorrinha de 11 anos com ele, e ele tem uma afinidade muito grande com a cachorra, ele não abandona a cachorra nem a cachorra, ele pediu para orar pela cachorrinha. É uma demonstração de um sentimento puro, de um sentimento realmente puro, de uma pessoa que não importa se é humano ou se é bicho, é um sentimento. É isso que você acabou de falar. Agora, o sentimento é uma coisa muito importante. Eu estou lembrando aqui do Ozil, né? Aquela cachorrada toda lá do lado de lá, trabalhando nas regiões mais densas. Quem sabe? A gente não sabe, eu não sei o passado dele, mas... Né? Então, ele estava até usando aqueles animais para poder chegar em determinado local. E lembrei também aqui, ao mesmo tempo que o Roberto falava do Chico, né? O sentimento daquele não ficou legal, o sentimento dele não ficou legal. Mas, mano, eu disse, como é que eu posso trabalhar contigo? Isso está prejudicando, se eu não me engano, acho que é isso. A nossa... Né? Mas, mano, o que eu posso fazer? Compro uma máquina de costura para ela, para acabar com isso? Mas foi isso? Não é isso? É, exatamente isso. Então, só que eu sei que esse é o oposto desse conhecido seu. Mas eu estou retratando isso porque é o amor que a gente tem às espécies, né, que estão ligadas, né, a nós. Quem é que não teve um cachorro aqui? E quem é? Quem vai dizer assim, não chorei pelo cachorro que eu tinha e tal, tal. É ruim, hein? Vai mentir para outro. Vai lá, fica. Vamos lá, senhor Roberto. Só lembrou, eu já estou quase chorando aqui. 17 anos e meio. Letra da pergunta 513. Parece lícito interferir-se, daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? Essa é uma pergunta assim. Mas veja bem, nós estamos falando aqui que nós estamos burilando nossos sentimentos.
Então, nós devemos, o quê? Neste momento, atrair o quê? Os bons espíritos. Sem dúvida. Pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos. Mas, Uma recíproca, né? Uma recíproca. certo. Mas veja bem, mas tem horas que nós, né, aquele homem velho desperta, né? Os animais estão lá no terceiro andar lá né, do prédio, lá do castelo, né, que nós estudamos no capítulo 4, 3 do Mundo Maior, que é o nosso passado, aquelas feras despertam. Aí quem é que nós atraímos nessa hora? Os espíritos que se comprazem com essa situação, né? Que não participam daquele pensamento de ajuda, eles estão um pouco vingando que aconteça qualquer coisa que não seja de bom, né? Então nós não estamos vendo o seguinte, que nós dentro ainda do nosso plano de inferioridade, tá? Nós ainda não conseguimos manter um nível de pensamentos e sentimentos que nos mantenham sempre próximos, o que mantenha sempre próximo a nós, melhores espíritos. Lá em nosso, porque muitos de nós podem ir para nosso lar e muitos não podem. Nós vamos lembrar, não me lembro o capítulo do nosso lar, mas deve ser o 20 e pouco, onde o Ulisses fala para o André Luiz: André, aqui nós fizemos um acordo. Aqui nós procuramos manter sempre os nossos pensamentos elevados para manter esse clima agradável que você encontra aqui em nosso lar, na colônia Nosso Lar. Ou seja, todos lá já estão em condições, né? Não estou falando que eles são evoluídos, nada disso. Né? Partindo do próprio André Luiz. Nós conhecemos bem a fera e ele não faz questão de esconder que de vez em quando ele ainda dá as derrapadas. O filme Nosso Lar foi muito feliz, o filme, e não tem aquilo no livro. O cara foi muito inspirado. Quando o André Luiz chegou na casa dele, viu a esposa casada com outro, tá? E ela falando: não fale mais o nome do teu pai aqui, falando para os filhos. Tá? Ele foi ver o Ernestinho, o marido dela, o que é que aconteceu? Ele volta para né, sentiu aquela raiva, ele volta na mesma hora para onde? Para as regiões umbralinas. Isso não está no livro, mas o filme retratou isso com uma perfeição tremenda. É essa pergunta aí. Bom, e em cima dessa pergunta, o que é que os espíritos nos aconselham sempre? Isso, manter os bons pensamentos, manter os bons sentimentos, contar até 10, encher a boca com um copo d'água. É isso que a gente vê toda hora na literatura espírita, né? Aí vem o Sócrates, né? Tem aquela história vem a conversa das três, tem 3 perguntinhas diferentes, tem 3 peneiras, né? E já parte de um assunto que não é raiva nem nada, mas é crítica. Né? Então nós temos dentro da doutrina espírita as sugestões para que a gente procure manter o mais elevado possível os pensamentos, para atrair somente os bons espíritos, que os maus também vão estar junto a nós. Só que eles vão ter menos penetração. Tá? Eles não vão encontrar o eco que nós estamos falando aqui, tá? Da sintonia, tá? Com o que eles querem fazer, se a gente conseguir manter sempre um padrão de pensamento e sentimento melhor. Eles não vão ter, né? Oh, faz isso, não vão conseguir. Então a pergunta é mais ou menos isso aí. Tá? Então nós temos espíritos, sim, pode ser, os espíritos que a quem somos simpáticos pode ser bons ou maus? Sim. De acordo com o momento, infelizmente, nós não temos uma linha constante. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Miramês fala aqui num parágrafo que a simpatia vem da força de atração que exercemos sobre os nossos semelhantes em consonância com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos influenciam essa aproximação, esse entendimento, essa atração. Convém a todos nós compreendermos a lei segundo a qual atraímos os nossos iguais. Identificamos com muitos companheiros
pelos pensamentos e atitudes. Então, é isso aí que você acabou de falar, isso aqui completa o que você falou até agora. Tudo, né? Bom, vamos lá então, seu Roberto. É a letra A e a resposta, né? Resposta. Parece lícito interferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? Resposta. Sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Qualquer que seja o caráter. Sem O dúvida. que é o caráter? Nós já falamos sobre isso. isso, que assim, tem muito. Hein? É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. O quê? O que é o caráter? É isso que faz a gente aí, né? Volta e meia. Parece que eu tenho, mas não tem. Influência oculta lá também. Vamos na pergunta, então, já que você ia perguntar, então vamos lá na pergunta 685. Que a gente vai ter essa questão do caráter. 685 na pergunta. Tá? Mas é lá no meio da resposta, tá? 685. É. Que altura? Parece. No meio da observação de Kardec, no meio está escrito: esse elemento é a educação. No meio, bem no meio da observação de Kardec, aquela letrinha menor. Esse elemento é a educação. 685. Deixa eu contar: 2, 4, 6, 8, 10. No meu, é a linha número 11 da observação de Kardec, de cima para baixo. Volta para o A, porque aqui ele vai colocar: há um elemento que não costuma fazer, quer dizer, pesar na balança. Eu acho que depois continua. É isso Esse aí, é elemento. por aí. Então, esse elemento é a educação. Aí a gente vai falar sobre essa questão do caráter. Você achou? Todo mundo achou? Elemento... Achou, Consuelo? Sim, achei. Sim? Sim. Então vamos lá. Esse elemento... Elemento que não se costuma fazer pesar, é isso? Isso. Esse elemento é a educação. Achou, seu Roberto? Não. Olha só, a ciência econômica não passa de teoria. Quinta linha de baixo para cima, seu Roberto. De baixo para cima, quinta linha. Não. Gente, olha só. A 685 tem a letrinha de Kardec aqui. Está bem aqui no meio. Ó. Tem um comentário de Kardec. É o comentário de Kardec. Da linha A. Da linha A. Tá, é a letra mais ou menos a 10 ou 11 de cima para baixo. Aí fala, há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança. É isso aí. Aí depois vai, esse elemento, é o que interessa a gente, esse elemento é a educação. Vamos lá, Silvia? Vamos lá. Há um elemento que se não deve costumar fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Continua? Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, sim a que consiste na arte de formar os caracteres, que é... Não. Continua. Inclui hábitos. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando Solta aí. Esse pedacinho que interessa a gente. O que é o caráter? Olha só, está falando aqui. A educação, não a educação moral, e sim a que consiste na arte de formar o caráter, os caracteres, o caráter. E incute hábitos. Tá? Portanto, aqui fala lá, né? Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Olha o que nós estamos falando aqui, em pensamento e sentimento. Tudo nosso começa onde? Pensamento. Pensamento nós vamos passar para a ação. A ação constante, contínua, se torna um hábito.
E esse hábito aí é que forma, tá, o caráter, nosso caráter. Bons hábitos, bons caráteres. Bom caráter. Maus hábitos, mau caráter. Tá? Isso em relação à moral. Então, veja bem, o que é a pergunta que o Jorge fez foi o que é a questão do caráter. O caráter é justamente isso, esse conjunto de hábitos que nós adquirimos que formam ele. Então, nós falamos ainda há pouco sobre essa questão dos espíritos, está sempre passando mensagens para a gente, né? Justamente para a nossa modificação, na famosa reforma íntima, para modificar esses hábitos antigos. A educação é o conjunto dos hábitos que adquirimos. Então, esses hábitos vão nos elevando, vão criando uma raiz dentro de nós, que dessa raiz se transforma no caráter, pelo fato de você... Né? Isso. Então, a gente tem que modificar esses hábitos, novos hábitos. Então, Paulo fala isso, o homem novo. O homem velho, com aqueles hábitos antigos, né, tem que dar passagem para o homem novo, novos hábitos. Bom, aí sim, formar um verdadeiro caráter, que é o caráter moral. Boa noite, dona Elisa. Tá? Então, essa aí é a pergunta que o Jorge fez. O que é o caráter? Caráter é isso aí, esse conjunto de hábitos que nós adquirimos em nossas existências anteriores, que hoje nós estamos vendo que nós temos que modificar tudo, praticamente. É onde vem essa perguntinha aqui do senhor Kardec, né? Qualquer que seja o seu caráter, ou seja, né? O homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Boa noite, Elisa. Boa noite. Eles influenciam também, né? Vai ser, daqui a pouco vai falar sobre a influenciação, mas lá pela frente. Vai falar sobre isso, tá? 520 e pouco. 525 em diante. Exercem espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Nós vamos falar sobre isso também. É o assunto, a continuação, né? Na liberdade natural, né? Eu estava aqui procurando, e eu li isso um dia desse, que tem a liberdade de consciência e a liberdade de pensar, que vem depois. Não tem a escravidão, e depois vem. É só como referência aí para a gente... depois dar uma... Nós vamos chegar lá depois, conforme você falou, mas é a afinidade do espírito com a matéria, com nós, né? A afinidade que eles têm conosco. Certamente, os que vão nos aconselhar. Então, a afinidade deles conosco, eles querem ver o melhor de nós e eles nos aconselham, nos intuem, nos mostram qual é o caminho a ser seguido. Né? É por isso essa influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Mas eles nos deixam livres, né, Roberto? Para a gente agir, né? Eles nos intuem e deixam... vai fazer a prova agora. Aí livre. Aí, de repente, vem aquela enxurrada de pensamentos que não condizem com o que nós, né, lemos, o que nós aprendemos e tal. Aí a gente vem aí o médico chama lá, a tua doença retornou, recidiva. Aí pisa na casca de banana. É igual a reencarnação. Volta de novo. Eles não influenciam o nosso livre-arbítrio. Eles nos intuem. Exato. Se nós quisermos seguir as intuições, os conselhos dele, tudo bem. Aí sim, aí existe essa modificação pela influência deles. A nossa melhor modificação é pela influência deles, porque eles não influenciam o nosso pior momento. Né? Eles influenciam o que o Afrânio comentou aí, do pensamento vem para a ação e hábito. Do hábito, aí sim, vem a conquista, né? Do sentimento. Exatamente. Agora isso leva... Para mim, vai levar mais tempo ainda. Aí você tem anjo por aí. Deve ter. Não existe. Se nós estamos reunidos para estudar, ainda não existe. Anice aí. Pronto. Não é, Rafael? Angelice. Vamos lá. Isso aí, fugiu as imagens. Apareceu aí. Fugiu a imagem aqui, a da Alice, a da Consuelo, a da Lourdes, fugiu as imagens aqui de mim. Só estou só com
A Elisa, o Jorge e o seu Roberto. Bom, vamos lá. Então, nós vamos agora para a pergunta 514. Vai assumir, Elisa, ou deixa o seu Roberto? Deixa o seu Roberto. Vamos lá. Se você deixou para mim, Bom, eu vou aproveitar. volta, Roberto. Volta, Elisa. Vou aproveitar a Então, vamos lá. peteca. Pergunta Então, vamos lá. 500. Kardec pergunta: espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Eu preferia que o André Luiz... Eu pensei que não fosse chegar nessa pergunta, mas eu já dei uma olhada nela. Preferia que o André Luiz não tivesse feito uma certa folhinha, folha não, um certo comentário, uma história no livro Missionários da Luz, no capítulo 11. Alguém aí tem condições, facilidade para ter o Missionário da Luz? Se não, como ela não vai acabar hoje essa pergunta, a gente pode ler a pergunta, ler as observações de Kardec, que são muito importantes, e semana que vem a gente começa com o livro Missionários da Luz. E não vai dar tempo de ler. Não vai dar tempo. 5, 8, não vai dar tempo. É o capítulo 11, tá? Pode deixar até aí marcado, mas no meio do capítulo também, quase no meio, né? Eles vão visitar uma senhorinha que o marido desencarnou, tal, e vão ajudá-la. Mas aí acontece um certo jantar, tá? É esse jantar que nos interessa. Não é que a gente vai jantar junto, comer junto, não, tá? Nos interessa o que acontece nesse jantar e o que o que o André Luiz vai tomar um susto e o que o escritor vai falar sobre questão de espíritos familiares. Lógico que não são todos, tá? Mas, no geral, infelizmente, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Tá? Então, vamos deixar isso para a semana que vem, esse assunto. Vamos partir só para a pergunta, tá? E na resposta. Se der tempo também, já são 8h16. Bom, quem são espíritos familiares? O nome já fala. Tá? O irmão, o pai, a mãe, a esposa, o filho, desencarna. E por falta, veja bem, para ele estar conosco, tá? Ou já está no nível, igual o tal do livro Ação e Reação, do engenheiro que desencarna, que vem ajudar o filho que também é engenheiro. Isso é um caso. É um caso. Mas se a gente for olhar a maioria dos casos, não é bem assim. Se eu desencarno e volto aqui para minha casa, tá? É sinal que eu não estou bem. Porque eu não devo, assim, no mínimo, não ter conhecimento de nada. Às vezes, não sei nem que desencarnei, né, nesse caso aí. Às vezes, o espírito não sabe nem que desencarnou. Né? Um espírito que tem um pouquinho mais de consciência, ou a gente fala, o despertar do espírito, né? Então, um pouquinho mais desperto, ele vai procurar seguir a trilha dele. Poder voltar depois para ajudar é uma coisa. Mas, na grande maioria das vezes, não é bem isso que acontece. Tá? Chega até a atrapalhar. Né? Chega até a atrapalhar. Né? Exato. E nós vimos isso muito nas nossas sessões de quinta-feira do Maria Vaz. Os espíritos, às vezes, queriam ajudar, mas estavam atrapalhando. Às vezes, uma pessoa... Olha, o caso do Divaldo. O Divaldo, quando era criança, pegou uma doença lá, ninguém descobria que era, ficou de cama, quase morre, até que veio eles eram católicos, né? Aí veio lá uma rezadeira que era vidente e viu que era a irmã dele, se eu não me engano, né? E estava ali próxima a ele, junto a ele. E todos os sintomas que ela sentiu, que a irmã dele, né, foi suicida, né? Que ela estava sentindo, ele absorveu, estava passando para ele. A vidente veio, falou que era, aconselhou ir a um centro espírita, tal. Divaldo melhorou e ajudou a irmã. Depois nós sabemos que ela reencarna e foi parar na Mansão do Caminho, né? Depois de ajudá-la por lá. Então, nós estamos falando sobre essa questão, os espíritos familiares nem sempre podem nos ajudar. Eu, às vezes, vejo conhecidos meus na rua, lá no trabalho, que chegam,
vou pedir à mãe, que lá de onde ela estiver. Nós não podemos chegar também e dar um choque nas pessoas. Não vamos ser antipáticos. Tem que esperar uma oportunidade para falar. E às vezes a mãe está pior, muito pior do que ele imagina. Não pode ajudar ninguém. É ela que está precisando de ajuda. Aí. Oi? É isso? Estou falando, Então, é isso aí. É isso aí. Então, essa questão de espírito familiar é uma coisa que machuca a gente, mas vamos falar a verdade. Né? Vamos falar a verdade. O espírito familiar nem sempre ajuda. Só ajuda. Outro caso aqui, que vamos falar de livros. Narcisa. Já falamos 1000 vezes aqui sobre a Narcisa, que ela foi falar com a veneranda falou: você fica 10 anos na cama de retificação, depois eu avalizo o que você pedir. E ela viu que estava totalmente errado. Ou seja, seria mais um espírito familiar que acharia que estava ajudando a família e não estava. Aquela senhora que foi pedir emprego junto com o André Luiz. Eu quero lá embaixo ajudar meus filhos. Não é isso? Então a gente vai ver na literatura espírita N passagens em que, infelizmente, o espírito familiar não está preparado para ajudar, não pode ajudar. Há casos também, no Missionário da Luz, há uma senhorinha que o filho está morrendo, vai lá chamar o Alexandre, que ela vê que ela não tem capacidade. O Alexandre vai lá, atende, dá mais dá 150 dias a mais de vida para ele, dá uma recarga nele lá. Então a gente vai vendo que se todo espírito familiar agisse como essa senhorinha agiu, seria ótimo. Mas, infelizmente, nós vamos ver isso aqui no Missionários da Luz, capítulo 11, tá no meio do capítulo, essa reunião. Quem quiser já ler depois, pode ler. Nós vamos agora partir para... Quer dizer, já falamos sobre a pergunta aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a pergunta? Entre a Terra e o Céu, rapidinho também, se eu não me engano, lá... Não sei se a menina que reza... A menina, E tem também a outra da Lula e o Bahuri, também, lá o avô, que foi o marido dela. Não estou vendo as peças dela, não. Não estou vendo as peças da Lula e Bahuri, não. Né? Bahuri. Não. Bahuri. Essa apaga tudo. Essa ajuda de espíritos familiares ainda sem condições, isso aí atrapalha os dois, né? Ao espírito e a quem ele quer ajudar, porque ele se desespera, se perde o controle, se desarmoniza e leva a desarmonização para aquele que ele quer ajudar. Né? Isso aí é um prejuízo para os dois. Né? Então, e a pergunta está perguntando aqui, são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Simpáticos são. Protetores nem sempre. Exatamente. Tá? Então, os espíritos vão tocar nesse assunto com um certo... Na primeira parte, aqui, no primeiro ponto da resposta, nós vamos entender isso aí. O que é que os espíritos... Né? Senhor Roberto, a resposta. A pergunta é a resposta. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza... Não, espera, senhor Roberto. Vamos falar sobre a resposta. Olha só o que os espíritos colocam aqui, bem sutil. Há gradações na proteção e na simpatia. Essas gradações na proteção é tudo isso que nós comentamos aqui. É gradual. Sim. É gradual. Então, sutilmente, os espíritos estão nos mostrando que e não é como a gente imagina. Né? Quer dizer, nós que temos o conhecimento da doutrina, que lemos os livros, a gente já está, né, com essa ideia, fomos avisados. Tá? Desencarnou, procura teu canto, fica perturbando ninguém em casa, não. Tá? São filhos, mas são filhos de Deus. Esposa é ex-esposa. Tá? Maridão é ex-maridão, viu, gente? É tudo ex. O irmão Jacó, eu voltei, é um exemplo, né? Tudo ex. Ele partiu para o alto. Foi logo lá para o lugarzinho dele, lá, o cantinho dele lá. Mas ele foi na intenção de acabou se tumultuando, né? Ele achava que ia fazer tudo e acabou se tumultuando. Ele não tinha condição de
de orientar. Pega o desespero dele, não tinha condição de orientar ninguém. E se tenta, se ele tenta ajudar, ele ia atrapalhar mais ainda. Aí fala aí. Tem casos que o espírito vem, o espírito desencarna e volta, assim, pai, mãe, para ajudar, porque acha que ninguém sabe fazer nada sem eles. Né? Era aquela matriarca, aquele paternalista, entendeu? Então ninguém sabe nada sem eles. Eles é que sabem tomar conta das coisas, cuidar das coisas, então eles vêm na intenção de ajudar, mas eles não conseguem mais ajudar porque eles não estão preparados para isso. Exatamente. Né? E entender que cada um tem que fazer as coisas do seu jeito, né? Eles acham que pelo tempo de vida deles, eles estão com bastante experiência para continuar ajudando aquele que precisa. Né? Mas aí cada um tem que se virar sozinho. Exatamente. É o caso da Dona Idalinda, o que foi citado aí há poucos minutos pelo Afrânio aí, quando o André Luiz queria arrumar emprego lá. Né? Quantos bônus horas a senhora tem, Dona Idalinda? Mas, ministro, só 304. Como é que você quer ajudar? Esse exemplo que você está falando, como é que você quer ajudar os seus familiares? Se eu te coloquei na Câmara de Ratificação, mas lá, ministro, todo mundo fala palavrão, xinga, cospe em cima. Mas se você não tem paciência, não tem compreensão, se você vê lá o seu filho, porque você é muito ligado ao neto, e o seu filho dá um puxão de orelha, ou melhor, uma palmada, ou já não dá mais, né? Porque tem esse problema aí. Dá uma palmada, como é que você vai ficar? Então, aí desequilíbrio, né? Vai voar em cima. Lembrando o nosso amigo, o guia, quer dizer, o guia, o Félix, né? Aí ele foi 40 anos, 40 anos do lado de lá trabalhando. 40 anos na ambiência espiritual. 40 anos terra é muito chama. Do lado de lá, 40 anos é pouco tempo. Não esqueço o nome dele. Eu sempre falo, eu sempre esqueço. Pedro Neves. Pedro Neves. Chegou lá, deu um socão lá no genro. Lá, o genro ficou lá segurando só a mãozinha. Segurando a mão, né, Fred? Então, foi a vibração, a vontade. Veja bem como nós somos energias, tá? Nós somos energias. Mas ele estava segurando a mãozinha. Isso é um plano para a gente estudar depois. Quando chegar lá, a gente estuda isso. Falta pouco. Fala, seu Roberto. Continua? Não, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Uma coisa que eu achei interessante também, se os espíritos chamam a atenção da gente, a gente não nota. Tá? Dai-lhes os nomes que quiseres. Ele já explicou para a gente que anjo guardião é um só. Tá? Outros protetores que aparecem nas nossas vidas são auxiliares desse anjo guardião, são espíritos simpáticos a nós, são espíritos familiares, quando estão condicionados a ajudar, etc. Então, para eles, dá-lhe o nome que quiser, para qualquer espírito que estiver ao nosso lado. Não é proibido, não é absoluto, não é nada disso. Então, olha só como a gente viu aqui na mesma resposta, duas coisinhas sutis. Né? Gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhe os nomes que quiseres. Tá? E o espírito familiar é antes o amigo da casa. Olhando a letra A da pergunta de cima, parece lícito infeliz. Daí que os espíritos aqui somos simpáticos, podem ser bons ou maus. Nós lemos também no livro Ação e Reação que tinha 2 filhos de uma agiota, que o tio deu a volta em todo mundo, eles acabaram desencarnando. Tudo um lance de agiotagem. Tá? E quando eles estavam encarnados, o pai desencarnado da agiota ficava em cima deles, intuindo para eles também continuarem no ofício. Tá? O Clarindo e o Leonel. Está lá no livro Ação e Reação também isso. Ou seja, é o amigo da casa, não significa que é o amigo benfeitor da casa. É o apego à casa, apego ao material ainda existente dentro dele. Entre aspas, é dono ainda do filho, da esposa, etc. Tipo o André Luiz chegando
em casa no nosso lar. Então, Exatamente. a respostinha aqui é muito interessante. É um monte de coisinha numa resposta que parece que... Né? Esse primeiro parágrafo traz muitas orientações, Bom, muitas explicações num parágrafo só. Bom, mas aí deu a hora, seu Roberto. Deu a hora. E aí vem a observação de Kardec é grande. Vamos repetir a pergunta aqui às 14 semana que vem, mas ir direto, vamos ler para ambientar e ler aquela paginazinha que eu falei, Missionários da Luz, capítulo 11, tá? É o caso do Raul, só que não é sobre o Raul que vai falar sobre a família do Raul, ele desencarnou, tá? Aí nós vamos ver essa questão de espírito familiar dentro de casa. Então, os detalhes muito legais ali. E continuar a observação de Kardec semana que vem, tá? E às 14, repetemos. Dia 13 do 5. Volta, Elisa. Dia 13 do 5. Isso. 13 do 5? Não, Salve. 3 do 5. 3 do 5, bom. Eu sei que o tempo está voando. Roberto, eu sei que o tempo está voando, mas só tem um voo mais alto que o tempo. É a vontade de continuar, porque eu posso ficar no meio do caminho e não quero perder o estudo. Aqui ele adiou feriado. É o feriado. O dia primeiro é feriado de novo, não aguento mais. É segunda-feira. Dia do trabalho. Bom, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa aí? Consuelo, Dona Lourdes, Nice, Elisa? Tranquilo. A minha parte está tudo tranquilo. Tranquilo. A Nice saiu. A Nice saiu? Eu pedi desculpa que eu saí para pegar a Carol lá embaixo, tá, a Frane? Você me desculpa. É porque tá dessa vez, como eu sou espírita cristão, tá? Você vai perdoar. Bom, ainda bem. Sou humilde. Olha Bem só. que eu entrei e não te vi. Ele falou, não tô vendo a Consuelo. Eu falei, mas nem eu tô vendo a Consuelo. E a minha tela é